Damos as boas-vindas a mais uma conversa com impacto, um espaço em que a Active dá voz às instituições que cuidam das pessoas mais velhas e que juntos pensamos de que forma podemos melhorar os cuidados a esta comunidade. O meu nome é Sara Gonçalves, sou CEO e fundadora da Active e hoje tenho comigo o Dr. António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto. A Misericórdia do Porto foi fundada em 1499 e atualmente a sua ação assenta nas áreas de intervenção social, saúde, ensino especial, educação, cultura, culto, ambiente e projetos especiais. Senhor Provedor, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Se calhar começaríamos por se apresentar um pouco e também apresentar a misericórdia que representa. Bem, muito obrigado pelo vosso convite. É um prazer poder estar aqui nestas conversas com impacto e desejar que elas tenham mesmo algum impacto em quem nos vai ouvir, porque falar da Misericórdia do Porto é mais importante que falar propriamente do seu provedor. Eu sou provedor desde o final dos anos 10, portanto 2010, enfrentei aqui já vários ciclos de crise, a crise da dívida soberana, a crise da Covid-19 e agora a crise da guerra da Ucrânia, da guerra do Hamas e destas todas as consequências. Ou seja, a palavra crise acompanha-nos em todo este processo, mas a Misericórdia é uma instituição que vai fazer 525 anos e tem uma característica que é a resiliência, ou seja, ela tem-se adaptado, tem passado por regimes, tem passado por formas de governo, tem passado por vários modelos de governo, ultrapassou ditaduras, viveu democracias e, portanto, é uma instituição que, se tem este histórico de resistência e resiliência, é porque efetivamente tem um papel importante na vida das pessoas e esse papel importante é estar ao lado daqueles que são os mais débeis, os mais fracos da nossa sociedade. Eu costumo dizer que os nossos acionistas são os pobres, são aqueles que precisam de nós, são aqueles que necessitam de uma palavra. A misericórdia aqui procura, numa determinada altura, substituir-se mesmo ao Estado, num tempo de Estado social e direitos constitucionalmente assegurados. A misericórdia pretende, acima de tudo, utilizar a complementariedade na relação que tem com o Estado e com as entidades do Estado, como as autarquias locais, para dar resposta aos problemas que todos os dias afetam a nossa sociedade. Senhor Provedor, o envelhecimento é um dos tópicos com mais preocupação na atualidade. Como encara o envelhecimento da população? Quais as oportunidades e os desafios, na sua opinião? Ora bem, o envelhecimento da sociedade é típico de uma sociedade que tem uma resposta que assenta no aumento da esperança de vida dos seus cidadãos. Isso significa que temos melhores modelos de saúde, significa também que temos maior atenção social. É evidente que provavelmente noutras regiões, noutras geografias do mundo, esta é uma questão que não se coloca. As pessoas morrem mais cedo, morrem aos 40, 50 anos. Aqui na Europa, nos países chamados ocidentalizados, como o Japão, ou os Estados Unidos, o Canadá, as pessoas vivem mais tempo. E, portanto, nós hoje encaramos esta questão da demografia com alguma preocupação, não pelo facto das pessoas viverem mais tempo, porque isso é bom, significa que estamos hoje quase numa outra fase da idade das pessoas, mas pelo facto também que nós aqui nos países chamados ocidentais não estamos a corresponder com o mesmo número de criancinhas. Isto cria-nos aqui um problema demográfico grave, e assim é que é grave, porque o envelhecimento não está a ter correspondência numa faixa de jovem ou de juventude no país. Eu faço parte de uma geração que durante muito tempo olhava para Portugal como um país jovem e essa geração também envelheceu com o próprio país e hoje nós temos uma necessidade de ter um plano de envelhecimento que seja ativo e que seja muito participativo. O que quer dizer com isto? Quer dizer que é também preciso olhar para as pessoas e compreender que as pessoas envelhecem e vão para a aposentação, mas entre os 65 e os 80 anos geralmente têm boas condições de vida. Os problemas nascem a partir dos 80 anos em diante e a partir de situações como aquelas que têm a ver, por exemplo, com as demências ou a falta de mobilidade das pessoas. Aí passamos a ter grandes problemas. E por isso temos aqui desafios, mas também temos oportunidades.
oportunidades na criação de novo emprego qualificado, de atendimento, de tratamento, e também na criação de serviços de apoio domiciliários, que devem deixar de ser só os serviços de apoio domiciliários tradicionais, e estou-me a referir aqui à higiene, à alimentação, à limpeza, e evoluírem para outros serviços domiciliários, nomeadamente com saúde, com articulação na área da fisioterapia, na área das consultas, na área da psicologia, porque isso é necessário, porque nós não vamos conseguir ter equipamentos sociais para institucionalizar toda a gente. E se tivermos a linha de conta de que muito hoje as famílias já não conseguem manter a sua estrutura muito sólida ao longo da sua vida, porquê? Porque se divorciam, separam-se, enfim, mais variadas situações. Isto obriga que as políticas públicas tenham este tipo de atenção e que possam trazer para um maior diálogo entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social. O envelhecimento da população no dia-a-dia das instituições traz algum desafio extra que sentem operacionalmente? Como é que a Misericórdia tem vivido esta nova realidade e esta tendência do envelhecimento da população? O principal desafio será o desafio da adaptação. Nos anos 80, nos anos 70, este já era um problema que se colocava, mas não com tanta premência como se coloca hoje. E porquê? Porque, enfim, as famílias iam resolvendo os seus problemas e iam tendo os seus idosos em casa. Hoje não têm condições para isso. E muitos dos idosos, inclusive, que se deslocaram para os grandes centros urbanos, hoje querem regressar aos seus ambientes de origem. E muitas vezes nesses ambientes de origem só as instituições com a Misericórdia é que lhes podem dar o apoio e a retaguarda que são necessários. Portanto, o grande desafio será adaptar-nos, introduzir a tecnologia necessária, trazer equipamentos que possam responder aos novos desafios, equipamentos coletivos que respondem aos novos desafios, mas acima de tudo, eu volto a insistir nisto, trabalhar muito no apoio domiciliário, muito na literacia de saúde, porque nós precisamos que desde o início, do começo de vida, desde que eu sou criança, que perceba que o açúcar pode ser negativo, que os hidratos de carbono podem ter dificuldades, que o sal, de certeza absoluta, não é bem-vindo, e portanto tudo isto obriga-nos a uma nova educação, porque o problema hoje já não é colocar mais dinheiro no sistema, porque o Estado Social tem sido generoso até à sua capacidade máxima, os cidadãos vão sendo também eles generosos, as instituições também são generosas, neste tripé que todos vamos participando, mas não podemos esquecer que as pessoas que neste momento têm as suas pensões, têm pensões muito baixas, pouco salientes, significativas, que resultam exatamente de outras épocas de descontos, muitas vezes que não existiram ou com pouca relevância. Portanto, o desafio será manter esta sustentabilidade, uma sustentabilidade que deve ser, além de económica, social, política, ambiental, e tentar levar a carta à Garcia, como se costuma dizer. Falando aqui no que toca à relação com o pessoal, e falamos já aqui um bocadinho de empregabilidade, e muitas instituições têm reportado efetivamente da falta de pessoal, da dificuldade de contratar, da capacitação, aqui não só no contexto da ERPI, mas também em SAD. Como é que a Misericórdia tem sentido esta problemática? É efetivamente um desafio e como é que tem sido esta realidade do emprego na área dos cuidados? Eu diria que toda a gente tem aqui dificuldades. A primeira dificuldade tem a ver com a retenção dos talentos, ou seja, o facto do setor do turismo e o facto do setor dos serviços ser muito mais atraente e pagar em melhores condições, leva logo que muita gente não fica aqui no setor social. Depois, o facto de muita gente já não quer hoje fazer este tipo de serviços. E, portanto, nós hoje não estamos em ruptura porque temos trabalhado muito com população imigrante com I, que estão para o nosso país e que prestam aqui serviços, nomeadamente cidadãos de origem brasileira, que a língua não é um obstáculo e, portanto, conseguem rapidamente suprimir a falta de trabalhadores. Mas o esforço é muito grande em termos de formação, em termos de elevar os salários são fracos,
praticamente são sempre à volta do salário mínimo, mas isto tem muito a ver com conjuntura, isto é, se o principal destinatário, que é o utente, que é o cliente, não paga, o preço justo, a partir daí estamos todos em profunda ruptura, e ainda temos aqui um grande apoio da parte do Estado para suprimir estas dificuldades, senão a situação ainda seria mais caótica e mais complexa. É evidente que temos que partir para ter um grande corpo técnico com grande capacidade de trabalho, de organização, de conhecimento do benchmarking do que se faz noutros países, e depois este pessoal que eu chamaria menos qualificado do ponto de vista técnico, que vem fundamentalmente aqui dar uma resposta à circunstância de realizar os trabalhos. Eu lembro que este é um setor onde a inteligência artificial nunca consegue ultrapassar a inteligência emocional. Eu não posso pôr robôs, porque os robôs não conseguem perceber se as pessoas estão tristes ou estão alegres. Portanto, é um problema que temos que saber conviver, ultrapassar e, de certeza absoluta, vamos conseguir. O professor já tocou aqui um bocadinho naquilo que queria perguntar a seguir, que é com muitas indústrias em relação à falta de empregabilidade, a tecnologia é efetivamente uma forma de ajudar a superar, suprir esta necessidade de pessoal extra. Como é que sente que as ERPs e as instituições em geral se têm adaptado a esta inovação tecnológica? Já nos falou aqui de um exemplo da tecnologia, como é que pode ser aplicada, mas também nós, apesar de uma empresa tecnológica, concordamos que efetivamente a tecnologia nunca pode ser utilizada para substituir a relação humana, mas sim para libertar as pessoas para essa relação e para o contacto. O que é que pensa sobre este assunto? A tecnologia vai ajudar em duas áreas, que é a primeira, a da gestão da informação. Há muita informação que se perde ou que exige muitos recursos administrativos e burocráticos, e com a tecnologia nós conseguimos ter acesso a ela em tempo real e melhor tratamento em termos de dados e de seriação de dados. A outra tem a ver com a tecnologia que é posta ao serviço da energia da função. Quero com isto dizer, por exemplo, a tecnologia de elevadores, a tecnologia de transferência de pessoas, de apoio no banho e noutras situações, são situações extremamente úteis e importantes e que, obviamente, evitam recursos humanos mais e, acima de tudo, um conforto a todas as pessoas envolvidas. Conforto aos profissionais que estão envolvidos na operação e confronto ao utente. Porque isto é tudo muito interessante, mas o que as pessoas querem é os seus problemas resolvidos no dia a dia. Eu costumo dizer que a tecnologia, a par dos talentos, são dos T's mais importantes da nossa atividade. Nós somos uma instituição que nos pautamos exatamente por uma articulação muito grande de tecnologia, o talento, os territórios onde estamos inseridos, a transparência dos nossos procedimentos, a transversalidade das políticas públicas que aqui são necessárias e, inevitavelmente, também a tolerância que as nossas instituições têm que ter, tolerantes para ser inclusivos e tolerantes para acrescentarmos valor naquilo que estamos a fazer. E, obviamente, nesse aspecto, em concreto, a tecnologia é decisiva, porque ela pode ajudar-nos imenso a ultrapassar dificuldades e às vezes até falta de recursos. A Misericórdia do Porto já é um cliente da Actif há 8 meses, sensivelmente. Em que é que sente que a nossa plataforma ajudou no dia a dia dos utentes, da instituição e também dos profissionais? E também o que é que mudou aqui antes e depois da implementação da Active na Misericórdia? Eu diria que a maior diferença é exatamente na gestão da informação, e volto a essa questão, quer dizer, as equipas sentem-se mais confortáveis, as equipas sentem-se que estão todas num plano de igualdade em termos de gestão da informação e na articulação de um trabalho que, de certa maneira, é um trabalho em rede. E uma plataforma como a da Active diz exatamente isso, é uma plataforma ativa ao longo da vida, que é estar em todas as fases do problema do nosso idoso, da nossa idosa, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua situação, a sua idiosincrasia, e aqui a Active trouxe exatamente esse esforço de trabalharmos mais em rede. Eu diria que é quase uma referência
para aquele que é o trabalho que todos os nossos quadros têm que desenvolver e depois todas as linhas operacionais têm que executar. E, portanto, há aqui essa plataforma que nos une a todos neste trabalho e também, obviamente, aos nossos utentes. Como referiu, a grande missão da Active é tornar as pessoas mais ativas ao longo da sua vida, tentando aqui melhorar a forma como principalmente como as pessoas mais velhas vivem os últimos dias da sua vida. E pensando aqui um bocadinho nisto que é envelhecer, o jornalista Amadeu Araújo disse no Expresso uma frase que é: "Não é fácil ser velho em Portugal." Que reflexões saem desta frase? O que é que lhe diz? Concorda com o jornalista? Acha que efetivamente é difícil ser-se velho em Portugal? Bom, eu acho que não é fácil ser-se velho em Portugal, em Espanha, em qualquer lado. E porquê? Porque nós temos que olhar para este processo da idade com vantagens e com desvantagens. Uma das vantagens é, efetivamente, termos condições para acumulando a experiência para agora não nos aproximarmos, não nos apercebermos em toda a nossa vida. A nossa experiência de vida aos 10 anos é uma, aos 30 é outra, aos 40 é outra, aos 100 é outra, e portanto isto é inevitável, é inevitável. Mas ao mesmo tempo também nós temos aqui um certo entardecer, um certo crepúsculo da própria vida. A luz, o sol vai muitas vezes baixando para outro nível, e isso fica muito mais claro quando as pessoas têm debilidades do ponto de vista da sua saúde física e do seu enquadramento em termos de saúde. E eu acho que aí é que nasce o problema. E nasce o problema porque eu achava e acho, e tenho defendido publicamente, que devemos olhar para o idoso em duas fases do seu processo. O processo de envelhecimento ativo, quando a pessoa num determinado dia está na vida ativa e no dia a seguir passa para uma situação de aposentação, de reforma. Ora, esse cidadão tem um grande capital e esse capital deve continuar a ser aproveitado. Se nós evitarmos que esse cidadão vá ter problemas na área da saúde mental, vá ter problemas noutras áreas, é um contributo que estamos a dar à própria sociedade e ao empenho desse cidadão. Ele pode calmamente, entre os 65 e os 80 anos, dar os seus contributos. Porque ele não está neste momento preso a nada. Ele o que tinha a fazer já fez, o que tinha a ocupar já ocupou, agora vem acrescentar só. Então tem esta preocupação. E o Estado poderia até dizer-lhe: sim senhor, venha daí, traga a sua experiência como professor, traga a sua experiência como médico, traga a sua experiência como qualquer outro tipo de profissional, e eu até lhe vou dar 1% no IRS para que você possa manter-se com esse tipo de ativo. Porque senão o que acontece? As pessoas começam a ficar fechadas em casa, paradas, não circulam, e isso causa sempre problemas. Porque depois dos 80 em diante é quando nós vemos que as pessoas começam a ficar com muitas dificuldades. Ou porque os filhos emigraram, não estão cá, eles estão sozinhos, entretanto a companheira ou o companheiro de uma vida desapareceu, e as pessoas têm que se adaptar a essa vida. E não é fácil fazê-lo aos 85, aos 87, aos 90, porque depois começam a surgir as complicações, as comorbilidades que são inerentes e um certo até consumo em termos de despesa de saúde. E aqui eu tenho defendido publicamente que também é preciso inverter o paradigma, porque nós não temos condições para manter uma pressão em cima, e os dados estão aí, em cima do Serviço Nacional de Saúde, em cima das ERPs, para responder a tudo isto. Nós temos que trabalhar muito no apoio domiciliário e temos que trabalhar muito para que as pessoas só vão para a institucionalização quando não houver alternativas familiares ou alternativas na sua própria casa. Porque nós precisamos que as pessoas fiquem em casa, ocupem os seus espaços, tenham as suas liberdades, porque esse é o desafio que vai poder tornar que a vida do velho seja fácil. Porque senão o que acontece? Nós olhamos para o nosso país e vemos que no interior do país praticamente já não há economia, praticamente já não há gente nova. E os idosos estão lá. Nós aqui há 30, 40 anos fazíamos escolas primárias, hoje fazemos lares. Isto significa que alguma coisa está mal. Por outro lado, essas regiões do país não têm capacidade reivindicativa, não têm votos
não têm votos. E como não têm votos, o poder político, as políticas públicas, não se preocupam com estas pessoas. Portanto, muitas vezes elas ficam numa fase lateral. Isto é quase como a própria saúde mental. A saúde mental é o parente pobre, isso só de saúde. Porque, fundamentalmente, muitas daquelas pessoas nem sequer exercem o seu direito de voto. Portanto, ninguém perde tempo com eles. E, portanto, é uma necessidade de um novo paradigma que nós temos para que a vida dos idosos em Portugal possa ser uma vida mais agradável e mais fácil. Para isso é preciso mudar o paradigma de abordagem, para isso é preciso que o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social falem mais vezes, que as pessoas não cometam erros do género, fazer um Ministério das Sociais, isso é um monstro e tal, nada disso. O Ministério da Segurança Social chama-se Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Tem consigo as pensões, tem consigo as prestações sociais. E, ao mesmo tempo, tem também o apoio a determinadas franjas da nossa sociedade, como são os idosos. E nós estamos a falar da necessidade de uma interligação entre a área social e a área da saúde, exatamente para responder a estas pessoas. Muitos países já estão a fazer isso, a Alemanha já fez, a Espanha já fez, Portugal ainda não tem feito, presumo por ignorância, mas é necessário olharmos para isto. Não é uma questão de inverno demográfico, não é uma questão de peste grisalha, não é nada disto. É que as pessoas, e ainda bem, têm mais esperança de vida, vivem até mais tarde. Eu lembro quando era miúdo, uma pessoa com 60 anos já era considerada um grande idoso, já estava em fase final de carreira, de vida. Hoje, uma pessoa com 60 anos é um jovem ativo. Aliás, há quem diga que os 60 anos hoje correspondem aos antigos 50 e por aí adiante. E, portanto, as pessoas estão a viver mais tempo, precisam de novas respostas. Senão, nós vamos continuar a consumir imensos medicamentos, imensos ansiolíticos, imensas necessidades de resposta. Os serviços não dão resposta porque a pressão é brutal, é brutal. As pessoas, para terem, tanto vai para o hospital, para a urgência, a pessoa que teve um grave acidente e que está a morrer, como vai a pessoa que estava a jogar a bola e teve uma entorse. Portanto, isto não pode ser. Alguma coisa aqui está mal, está a funcionar mal, tem que haver mais diálogo entre os vários setores e os vários atores. Porque senão o que é que está a acontecer, e este é um problema talvez dos mais graves da sociedade portuguesa, são as chamadas camas sociais. A pessoa que está idosa em casa, sozinha, que sai, vai para o hospital, é internada e depois não pode voltar a casa. E fica a ocupar uma cama no hospital, porque não tem retaguarda e não há unidades de cuidados continuados ou de outro caráter que possam receber as pessoas. Isto hoje é todos os dias assim. Todos os dias assim. Eu não há dia que não receba uma chamada de alguém a pedir ajuda para um membro da sua família. E, portanto, estamos a falar de pessoas que são líderes de opinião. Quando estas pessoas estão assim, imaginemos como estão as outras. Ficou aqui na diferença o que era ser mais velho há uns anos atrás, o que é ser hoje em dia, e também no facto de, se calhar, estas pessoas já não serem aproveitadas após o período da reforma. Dizem-se que globalmente uma em cada duas pessoas tem atitudes discriminatórias em relação aos mais velhos, ou seja, têm comportamentos idadistas, e aqui o idadismo não é só em relação aos mais velhos, mas também em relação aos mais novos. Acha que efetivamente existe muito idadismo na nossa sociedade, ou muitos comportamentos idadistas, e o que é que cada um de nós pode fazer para, no fundo, combater estes comportamentos? Olha, deixa-me começar por dizer que a primeira ideia que a sociedade deve dar é evitar criar novos chavões como o idadismo para resolver estes problemas. Não é? Porque nós, na nossa sociedade, também temos os problemas da criança que vai dos 0 aos 6 anos, dos 6 aos 10 e por aí adiante. Todos nós temos as nossas idades. E aqui o que estamos a falar é da necessidade de uma política pública assumida, claramente assumida, uma política pública que se preocupe com a criação de um plano nacional para o envelhecimento ativo e que tenha respostas concretas para aquilo que é a vida das pessoas. Todos nós temos no nosso seio familiar casos, e conhecemos casos, de pessoas que eram extremamente úteis, participantes ativos e que foram caindo no marasmo
e que se apagaram consecutivamente até praticamente desaparecer. E é isso que nós temos que trabalhar na nossa sociedade, é ser mais inclusivos, mais solidários e não termos receio de assumir a idade. Eu lembro que nos anos 80 havia um senhor chamado Agostinho da Silva, o professor Agostinho da Silva, que toda a gente, havia muita gente que até gozava com a maneira como ele encarava a sociedade e trabalhava. Mas pessoas como ele, como por exemplo o Medina Carreira, o Mário Soares, que foi até bastante tarde da sua vida um político ativo, foram pessoas que mostraram que era possível manter-nos no dia a dia e no trabalho, ainda consecutivamente ativos. Isso é muito importante. Pessoas que possam dar o seu contributo, pessoas que possam estar próximas das suas comunidades. Porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas estão longe. Eu vou dar um exemplo. Criamos aqui na Misericórdia do Porto um programa que chamamos Chave de Afetos. Foi exatamente um programa de apoio domiciliário para responder ao problema das pessoas que estavam sozinhas. E esse programa assentava num tripé, que era a resposta tradicional de alimentação, limpeza e higiene, a resposta médica com apoios na fisioterapia, na psicologia, por causa das demências, e depois uma vertente de voluntariado. E esse voluntariado passava por encontrarmos na sociedade pessoas que funcionassem um pouco como tutores ou gestores dessa pessoa. Assumiam com ela um conjunto de compromissos. A leitura de um livro, conversar sobre uma peça de teatro, avaliar o estado do tempo, ajudar na cozinha a fazer um bolo, enfim, atitudes que poderiam manter as pessoas ativas, ou ir com ela ao supermercado, ou ir com ela ao centro de saúde. Isto criou-se aqui uma rede que foi extremamente importante. E com a ajuda da tecnologia, assim, porque tivemos também a pôr tecnologia nisto, as pessoas nunca estavam sozinhas. Quando tinham um problema, falavam para esse call center, e no call center, que era feito maioritariamente por jovens e deficientes físicos, nós juntávamos aqui um conjunto de pessoas da sociedade a trabalhar em rede, cada uma com as suas debilidades, mas cada uma também com as suas fortalezas. E, portanto, isso era fácil de nós conseguirmos, porque as pessoas sentiam-se todas úteis. As pessoas não se sentiam mais um peso na sociedade. Nós hoje, isto pode parecer incrível o que eu vou dizer, mas há muitas pessoas que vão ao centro de saúde porque não têm com quem falar. E vão ao centro de saúde falar com a funcionária. Não é porque estejam doentes, é porque precisam de lá ir, precisam ter um foco na vida. E isso só se consegue criando programas. E para isto é preciso haver políticas públicas. É preciso que o Parlamento se preocupe com isso, é preciso que o Governo esteja atento a isso e que depois a sociedade possa ser uma sociedade que esteja suficientemente forte do ponto de vista financeiro para poder apoiar isto. Nós hoje vemos que, por exemplo, só agora, muito recentemente, é que se pode descontar no IRS uma ínfima percentagem do que se gasta com uma pessoa idosa. Não, é quase, há quem gasta à volta de 1.500, 2.000 euros por mês e só pode descontar 200 euros. Portanto, é nisto que nós estamos a falar. O próprio Estado tem vergonha destas situações. Temos hoje a figura do cuidador informal, que é alguém que vem ajudar muito a que estas pessoas não estejam sozinhas e que possam funcionar dentro desta rede. E, portanto, isso eu acho que são os desafios que temos pela frente, os desafios de poder ser inclusivos, poder ser solidários, podermos trocar, como estamos aqui hoje a fazer, trocar informação, eu dizer os meus problemas, vocês dizerem os nossos problemas e também ao mesmo tempo dizermos quais são as nossas oportunidades, onde é que nos vamos poder cruzar. Isso será, do meu ponto de vista, fundamental e decisivo para podermos criar uma sociedade que seja inclusiva e que tenha, acima de tudo, seja uma sociedade com futuro para todos, não é? Portanto, ou seja, onde os jovens possam ver o futuro e os idosos possam ver o presente, porque senão nós estamos com muitas dificuldades. Fazia apenas mais duas perguntas antes de terminarmos. O que é para a Misericórdia prestar um cuidado digno às pessoas mais velhas? Eu diria que a Misericórdia tem uma grande preocupação e uma grande prioridade. É evitar a institucionalização das pessoas. Acho que não é bom, não é positivo
uma pessoa com 80 anos entrar num lar e a partir daí tem que cumprir um conjunto de requisitos. Tenho pessoas que me dizem, então agora aos 80 anos vou para um quartel, hora para levantar, hora para deitar, hora para isto, hora para aquilo. Portanto, esta é a primeira questão que temos que abordar e isto implica também que da parte do poder público, do poder político, existam outras maneiras de olhar para estes fenómenos. Por outro lado, também temos que olhar, volto a dizer, para o maior esforço na área do apoio domiciliário e para a criação de novas respostas em termos de habitação. Nós hoje sabemos que a habitação é um problema gravíssimo, que tem contornos imensos. Não vale a pena estar aqui a falar sobre isso, mas há, por exemplo, na área do apoio aos idosos, conceitos que deviam ser experimentados, deviam ter legislação, e que estou a falar dos chamados co-housing. Ou seja, eu, quando chego a uma determinada altura da minha atividade como idoso, o que é que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho provavelmente que estar numa casa onde mantenho o meu quarto, mantenho o meu espaço reservado, a minha suíte, mas não tenho que ter cozinha, não preciso ter lavandaria. Portanto, posso ter aqui alguém que me venha prestar esses serviços. Se eu tiver um condomínio com outras pessoas, eu mantenho essa atividade. Imagino, com o Alvin, onde somos todos arquitetos, ou somos todos médicos, ou tivemos todos um passado comum comigo, é uma situação fácil. E esse co-housing deve estar articulado com aquilo que são depois as unidades de retaguarda. Quando eu chego àquela altura da vida em que as coisas se complicaram mesmo. Então eu devo ter também respostas de retaguarda. É neste aspecto que a Misericórdia tem estado empenhada. A Misericórdia tem consciência que sozinho não consegue fazer nada. Portanto, terá que ser sempre com todos os mais parceiros. Mas é com esta divulgação de ideias, com esta partilha com quem tem capacidade para decidir politicamente e quem pode ajudar a fazer em termos técnicos e operacionais, que nós poderemos lá chegar. Hoje já aparece muita gente interessada no co-housing, portanto, aqui a responsabilidade é das pessoas, não é de nenhuma organização, e só deveríamos deixar para a institucionalização aquelas pessoas que têm mais dificuldades. Portanto, este é talvez o caminho. Eu sei que é um caminho que tem muito de idealista, mas se nós não tivermos capacidade para sonhar, nunca mais vamos lá chegar e faremos todos os dias a mesma coisa. Nós já demos um salto muito grande desde a Idade Média até os dias de hoje. Estas pessoas deixaram de ser consideradas um peso, deixaram de ser consideradas um problema, estão hoje devidamente enquadradas, devidamente inseridas, e nós temos que continuar a desenvolver estas preocupações, e esta é, para mim, a Misericórdia, o grande caminho. Ou seja, temos que ter lares, temos que ter éricos, mas também temos que ter respostas alternativas do ponto de vista da habitação. E para terminar, Sr. Provedor, que recomendações pode deixar a outras instituições e profissionais que operam nesta área? Bom, a primeira recomendação que eu deixaria é nunca desistir. Há por vezes momentos em que as pessoas dizem vamos desistir. E, portanto, olhando para vocês, startup, como entidade que está a começar, está a lançar, está a arriscar, eu quero dizer-vos isto, não desistam. Mantenham-se firmes, mantenham-se atentos e não desistam. E não desistam porque é da partilha que vocês fazem que vocês vão conseguir atingir os objetivos. Eu costumo dizer aos colaboradores nestas áreas que eles não são só mão de obra, eles são muito mais do que isso, eles são pessoas. Eles são pessoas que devem dominar as tecnologias, eles são pessoas que precisam saber falar mais do que uma língua, porque a universalidade está aí. Eles são pessoas que têm que saber estar, porque isto é uma atividade do ponto de vista profissional muito cansativa, muito esgotante, porque estas pessoas vêm para aqui trabalhar e não é como noutros ambientes, é porque a pessoa aqui chega, tem a sua vida, tem a sua história e depois tem que trabalhar com a vida dos outros e com a história dos outros. Portanto, isto é algo que é muito complexo, muito complexo. As pessoas envolvem-se do ponto de vista afetivo, envolvem-se do ponto de vista emocional e, portanto, quando o idoso parte, as pessoas vão com ele também. Quando o idoso desaparece, as pessoas vão com ele também. Portanto, estas são as dificuldades que as pessoas têm. Num setor onde as pessoas ganham mal, é preciso devolver a este setor dignidade do ponto de vista salarial, dos incentivos e, acima de tudo, da gestão dos recursos humanos. Aquilo que eu deixaria em termos de mensagem é não desistam.
vamos continuar a estar atentos. Isto é um trabalho que vive muito como eu costumo dizer, do apostolado. Nós temos que ser como os apóstolos. Nos primeiros dias falamos para os peixes, nos dias a seguir as pessoas começam-nos a dizer é capaz de ter razão, e são capazes no final de estar a dizer vamos a isto, porque há aqui 2 ou 3 ideias que são importantes e vamos trabalhar. Por isso, o que eu vos desejo é que vocês um dia se possam também internacionalizar e olhar para os problemas que acontecem em todo o lado. Portugal, juntamente com o Japão e a Itália, são dos países mais envelhecidos do mundo. E, portanto, as sociedades industriais, as sociedades da digitalização, as sociedades dos nossos dias vão ter muitos problemas, e eu acho que aí transformar estes problemas em oportunidades vai ser muito importante conseguir. Sr. Professor, muito obrigada pela sua presença. Foi um gosto podermos falar e ter aqui a oportunidade de o ter connosco hoje. Muito obrigado e continuação de um excelente trabalho por parte da Misericórdia do Porto. Muito obrigado eu pelo vosso convite e boa sorte a todos.